Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Abacuque, capítulo 3, vamos ler os versículos 1 e 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3 e os versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque em diversos tons. Esta frase é muito interessante, irmãos. Lendo em várias versões, nós vamos encontrar alguns significados muito interessantes. Existem versões que estão assim: oração de Abacuque sobre diversos instrumentos musicais. Oração do profeta Abacuque em diversos tons. Ó Senhor, tenho ouvido o que se diz de ti e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra em meio aos tempos, e em meio aos tempos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da compaixão. Vamos orar. Amado e querido Deus, no nome do teu Filho Jesus, é que nós nos reunimos aqui nesta noite, clamando pela tua infinita misericórdia, tua infinita graça, confiados no teu bendito amor. É que nós te pedimos, Senhor, vem se revelar a nós, vem manifestar a tua graça sobre nós, que possamos, Senhor, não apenas escutar o teu falar, mas absorver. Permitir que a tua voz, como uma espada inflamada, penetre em nosso coração e nos transpasse, para que possamos estar rendidos, reconhecendo que é o Senhor quem vence e não nós. Pai, nós te pedimos aqui nesta noite, nos ajuda, Senhor, a alcançar a realidade do teu falar. Amém. Senhor, permita-nos ser tocado pelo teu falar. Amém. Como uma pedra que é esmagada pelo bater de um martelo. Assim seja o nosso coração duro, que não se rende, não se quebranta. Vem nessa noite com a tua palavra e nos quebranta, Senhor. Amém. No nome de Jesus, nós te rogamos encarecidamente, no nome de Jesus. Amém. Meus amados em Cristo, eu quero tomar como ponto de partida para a nossa meditação hoje esses textos aqui do livro do profeta Abacuque. Este livro é um livro glorioso, como todos os livros da palavra de Deus. Porém, cada um tem seus aspectos distintos. Este livro do profeta Abacuque, talvez ele seja muito conhecido pelos textos que eu acabei de ler, ou então por aquela grandiosa declaração, no capítulo 2, onde diz que o justo viverá pela fé. Para muitos, o livro de Abacuque se resume a isto. Porém, irmãos e irmãs, este livro tem alguns degraus da revelação, que é impossível esgotá-los em uma só reunião. Mas eu quero tomar, como disse, esses dois versículos como o ponto de partida para a nossa temática de hoje, e esta frase: aviva, ó Senhor, a tua obra. Mas antes de prosseguir, permita-me falar um pouquinho sobre este livro. Algumas curiosidades, às vezes imperceptíveis, que nós encontramos. E que a partir daí nós podemos meditar na grandeza, no seu caráter distinto, e perceber que nós estamos diante de algo tão sublime, que é o livro do profeta Abacuque. Possivelmente Abacuque ele tenha sido um contemporâneo de Jeremias,
talvez os seus dias finais tenham sido os dias iniciais de Jeremias. Alguns até chegam a dizer que ele conviveu com todo aquele período do profeta Jeremias. Alguns apontam que Abacuque tenha vivido ali desde o tempo de Manassés, possivelmente nesse período, até aproximando de Josias. São conjecturas. Mas o que podemos afirmar de maneira segura é que Abacuque, ele viveu naquele tempo em que havia sobre a cidade de Jerusalém a iminência do juízo de Deus, onde já era conhecido pelos profetas, e talvez aqui eu incluo Abacuque, também Jeremias, que Deus estaria julgando a nação de Judá. Creio que todos vocês sabem muito bem que aquela parte das 10 tribos, chamada de Israel, que é o reino do norte, já havia sido levado pela Assíria há 100 anos antes. E essa parte que havia ficado chamada de Reino do Sul, que era Judá e Benjamim, onde estava a descendência de Davi, onde estava o templo, a arca, essa parte havia ficado. Porém, Deus estaria julgando o seu povo através de uma nação ímpia, a Babilônia. E o que é curioso nesse livro de Abacuque é que, geralmente, os livros dos profetas é Deus falando por meio deles. E o livro de Abacuque é o profeta falando com Deus. Você não vai ler no livro de Abacuque uma profecia para o povo. Esse é um livro onde o profeta ele vai face a face para falar com Deus. Esse livro, na verdade, ele não tem profecia, ele tem indagações. Ele pode ser dividido por 3 temas. Se você estudar o capítulo 1 é o encargo, o capítulo 2 é a visão e o capítulo 3 é a oração. Porém, cada um desses pontos, por exemplo, o encargo, ele é derivado de uma comunhão com Deus. Porque Abacuque vai fazer perguntas para Deus que geralmente nós fazemos no nosso inconsciente ou talvez nos lugares secretos do nosso coração. Perguntas que nós mesmos não temos respostas. Perguntas que talvez nós não ousaríamos fazer publicamente, mas nós fazemos. Por muitas vezes não entender os caminhos do Senhor. Por muitas vezes não entender por que o mal prevalece, a injustiça prevalece, por que o justo sofre e às vezes o ímpio está tão bem. São perguntas que até nos constrangem, as perguntas que Abacuque faz para Deus. Então esse não é um profeta que está falando da parte de Deus, esse é um profeta que está falando diretamente com Deus. Isso é curioso neste livro. Porém, isso também não é só curioso, é glorioso. Porque as perguntas de Abacuque mostram como este livro é atual. Vou mostrar outro ponto, outros degraus, vou falar rapidamente porque eu não vou abordar sobre este livro. O significado do nome Abacuque tem a ver com abraço, com união. O sentido literário deste nome é abraçar, aquele que abraça, aquele que se une a. E é o que você vai ver neste livro, o profeta que se agarra com Deus. Ele vai inquirir a Deus. Como é possível Deus usar uma nação ímpia, perversa, como a Babilônia, para julgar o seu próprio povo? Ele não tem resposta. Deixe-me citar aqui apenas os 4 primeiros versículos do capítulo 1. Ele diz assim, oráculo, a palavra melhor é encargo, porque é isso que está no hebraico. Encargo que teve em visão. Lindo, irmãos. O encargo que teve em visão. Isto é, a visão produz o encargo. Encargo que teve em visão o profeta Abacuque. Aí ele diz, até quando, Senhor? Clamarei, não me ouvirás. É fácil isso, irmãos? É fácil você orar e Deus não responde? Eu sei que muitos de nós temos essa crise. A crise do céu encoraçado de aço. Onde você ora e parece que bate e volta.
Não é? Não tem resposta. Por que eu estou passando isso? Aí você olha do lado e o ímpio não está passando. Pelo contrário, o ímpio está melhor do que você. Este é o Salmo 73. Só que lá no Salmo 73 ele vai questionando. Por que o ímpio não passa por sofrimento? Por que o ímpio é assim? Ele vai até que ele diz assim, até que eu entrei no santuário do Senhor. Aí nós teríamos que voltar à mensagem de hoje de manhã. Os lugares celestiais. Né? E tem aqui no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, quando ele diz assim, estarei em meu posto de vigia. Está aí no versículo 1. Né? É outro degrau, não vou falar. Mas veja, que coisa linda, irmãos. Ele vai fazendo perguntas que não tem resposta. E você diz, irmão, que coisa linda. Aham. Que coisa linda isso, irmãos. Porque imagina se Deus responde todas as nossas orações. Ele seria o nosso garotinho, né? Ele seria aquele fantochezinho que nós manipulamos. Porque nossas orações, irmãos, em primeiro lugar, elas não são para controlar Deus e nem para manipular a vontade de Deus, mas acima de tudo para conhecer a vontade de Deus. Nós não oramos para dizer para Deus o que queremos, nós oramos para conhecer o que Deus quer. Nós não podemos nos colocar no lado dos problemas e Deus no lado das soluções. Nós precisamos orar para ter comunhão com Deus e não para resolver os nossos problemas. Nós precisamos saber que no final de tudo, o Deus soberano é invencível. E aí é que está a grande frase, o justo viverá pela fé. Mas tudo bem. Aí ele diz, e gritarei a ti por causa da violência e não salvarás, porque me fazes ver a iniquidade e toleras. Olha o que ele diz para Deus, toleras ver a aflição, destruição e violência adiante de mim, e se levanta pleitos e contendas. Por isso, ele está dizendo, por isso, como se ele tivesse a resposta. Por isso, ele está tentando explicar Deus. Por isso, a lei é debilitada e o juízo não sai segundo a verdade, porque o ímpio cerca o justo, por isso a justiça é torcida. Então, esses 4 versículos nos dão uma visão do coração deste profeta. Ele está questionando Deus. Mas uma pessoa que questiona Deus nesse nível, ele não é uma pessoa qualquer. Nós só temos 2 explicações. Ou é uma pessoa leviana, carnal, ou é alguém que verdadeiramente tem comunhão com Deus. Se você ler esse livro todo, você vai ver que ele não é leviano e não é carnal. Abacuque é alguém que tem uma íntima comunhão com Deus. Então deixe-me colocar esse degrau com muito cuidado. Ele começa com este clamor, com este lamento, com essas perguntas sem respostas. Mas como que ele termina? Esse é o início do livro do profeta Abacuque. Agora vamos ver o final? Versículo 17 do capítulo 3. Pois ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que falte o produto da oliveira, e os campos não deem mantimentos, e as ovelhas faltem no aprisco, e que não haja vacas nos currais, contudo, eu me alegrarei no Senhor, e me regozijarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, o qual faz meus pés como os da serva, e em minhas alturas, lugares celestiais, me faz andar. Ao chefe dos cantores sobre os seus instrumentos de cordas. Ele começa com um coração extremamente aflito e termina com um coração tomado de adoração. Este é o livro de Abacuque. Tão simples, né, irmãos? Tão lindo, tão poético, um livro tão profundo. Que o Senhor inspire os irmãos a estudar mais esse livro, a conhecê-lo mais. E vocês vão ver que aqui nós vamos nos deparar com as insondáveis riquezas divinas, as quais Deus quer revelar para nós. Este é um pouquinho, assim, sobre o livro de Abacuque. Agora permita-me entrar nesta linda oração sobre diversos tons. Porque, na verdade, este livro é esta mescla, né, de oração com adoração. Ele é um livro de paradoxos. E agora ele clama a Deus. Ele diz assim, ó Senhor, tenho ouvido o que se diz de ti e temi. Aí ele ora, ó Senhor, aviva a tua obra.
Esta é a nossa temática hoje, irmãos. Avivamento. O que é avivamento? E por que avivamento? Lembro-me que da última vez que eu estive aqui, eu falei um pouco sobre apostasia. Nós estamos vivendo uma grande e terrível apostasia. Talvez a pior delas. Não sei se você se dá conta disso, mas estamos vivendo um tempo de profundas trevas espirituais. A igreja está passando por um tempo extremamente difícil. E você tem dois caminhos. Ou você admite isto e vai aos pés do Senhor pedindo socorro, ajuda. Ou você cai aos pés do Senhor clamando. Ou você prefere deixar de lado. Fazer com que você não esteja vendo isso. É como que virar as costas. Este é o caminho mais terrível e perigoso. Porque é o caminho da letargia, da indiferença, da frieza. E muitos cristãos estão vivendo isto em suas vidas. A grande característica dessa terrível apostasia, como me lembro na última palavra, em Mateus 24, capítulo 12, é o esfriamento do amor pela multiplicação da iniquidade. E nunca associe iniquidade aqui em Mateus 24, versículo 12, com o pecado de maneira geral. Essa palavra é exclusiva, muito interessante estudá-la no livro de Mateus. É quebra de princípio. Uma explicação interessante desta palavra está no capítulo 7, a partir do versículo 21, até o 23, quando o nosso Senhor Jesus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Muitos vão profetizar, muitos vão curar enfermos, expulsar demônios e vão apresentar suas obras para o Senhor, porém o Senhor naquele dia dirá a eles: eu não vos conheço, apartai-vos de mim os que praticam iniquidades. Quebra de princípio. Pessoas que curam, pessoas que profetizam, pessoas que operam libertação, porém o Senhor está dizendo: não vos conheço. Suas obras não vêm de um testemunho de vida. Então aqui é um texto muito claro, Mateus 24, 12. Um outro texto, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Paulo fala também: nos últimos dias alguns apostatarão da fé por darem créditos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Né? Tem uma versão que diz assim, que algumas pessoas vão esfriar espiritualmente por darem créditos a profissionais da mentira, cujo objetivo é só enganar. Essa é uma característica visível do nosso tempo. E o outro texto que eu quero citar para vocês está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, onde Paulo vai nos dar 19 características terríveis dessa sociedade. Porém, eu quero colocar aqui de maneira distinta como o texto está. Ele fala que nos últimos tempos, nos últimos dias, os tempos serão difíceis e trabalhosos. Aí ele vai dar uma série, essas 19 características. Os homens serão implacáveis, arrogantes, sem domínio de si, caluniadores, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, desafeiçoados. Ele vai dizer várias coisas, são 19. Mas eu quero que você preste atenção no versículo 5. Ele diz assim: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Agora observe: tendo forma de piedade. Isso é muito importante, irmãos. É importante mesmo você capturar essa frase. Tendo forma. Ele vai dizer 19 características terríveis. Aí agora observe bem o versículo 5. Tendo forma de piedade. Ele quer dizer que esses caluniadores, desafeiçoados, implacáveis, sem domínio de si, arrogante, desobediente aos pais, estas pessoas que são mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus, elas têm forma de piedade. O que isso quer dizer, irmãos? Que a descrição nesses textos, elas não têm uma aplicação generalizada. Entende? Não tem. Seria muito simples, porque se nós tomamos esses textos e fazemos uma aplicação generalizada, nós dizemos que Paulo estava se referindo a quem? Ao mundo.
Mas quando você pega essa frase, tendo forma piedade, irmãos, a palavra eusebeia no texto grego, é uma palavra que os escritores neotestamentários usaram para poder definir a fé cristã. Essa palavra, ela tem o caráter de reverência e temor. Reverência e temor. Em síntese, é a palavra que é usada para definir a fé cristã. Podemos dizer que Paulo está dizendo que essas pessoas, elas têm a aparência de alguém que tem temor, de alguém que tem reverência. No entanto, nega a eficácia dessa reverência e desse temor. O que quero dizer, irmãos, que esses textos é uma referência, falo com tristeza isso, a pessoas que mesmo se dizendo cristãs, nunca tiveram a realidade do novo nascimento. É difícil de admitir? É. Então nós temos aqui duas alternativas. Ou nós sejamos honestos para admitir que realmente a igreja está vivendo uma apostasia, ou mais uma vez a gente dá as costas. A gente finge que nós estamos vivendo um grande avivamento, que a igreja é isso mesmo. Uma igreja que não ora, não gosta de orar. Se a gente sabe qual é o horário da oração e o horário da adoração, a gente chega para a adoração e não para a oração. Talvez não seja aqui entre vocês, mas de maneira geral é. Uma igreja que fracassa constantemente na comunhão. Nós ficamos o dia todo, não é geral isso, irmão, mas grande parte dos irmãos, às vezes fica o dia todo pensando mais de maneira negativa acerca do corpo de Cristo, e na primeira oportunidade que tem de poder ferir, de magoar, de romper, de dividir, não perde. Não perde a oportunidade. Nós brincamos com a comunhão. Nós tratamos a comunhão de maneira tão banal. Comunhão tem origem no Deus triuno, e não em reuniões, e não em afinidades. Então, quando nós brincamos com a comunhão, nós banalizamos aquilo que chamamos de Deus triuno. Não é um assunto qualquer. Irmãos, pegue os fundamentos doutrinários no sentido prático. Como que a igreja, nesse tempo, tem banalizado isso? Então, como que nós podemos mergulhar neste assunto e olhar nossa realidade? Eu creio que o melhor caminho é estudarmos o livro de Atos. É claro que não faremos isso hoje. Mas vamos tomar o primeiro avivamento que aconteceu na história da Igreja do Senhor Jesus. Se você estudar o primeiro avivamento, o avivamento em Jerusalém, foi o maior de todos os avivamentos. Aquele avivamento, ele tem implicações com aquilo que o Senhor deseja fazer nesse tempo. Porque se, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, Paulo diz que antes da volta do Senhor ocorreriam duas coisas. Quais? A apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. E nós já estamos vivendo esta apostasia profetizada por estes textos de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3. Estamos vivendo isso, irmão. Sejamos honestos. Vamos estudar a igreja de Atos e aí a gente vai mergulhar de maneira real na nossa própria situação. E por que eu creio que nós vamos ter um avivamento, irmãos? Vamos aqui para o livro de Atos, no capítulo 2. Aqui nós temos uma profecia muito linda. E ela precisa ser examinada com muito cuidado, com muita atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 17. Está assim: E acontecerá que nos últimos dias, disse Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Espere aí. Essa aqui é uma profecia que foi dita por Joel. Joel no capítulo 2, a partir do versículo 28. Joel 28. Livro do profeta Joel 2, versículo 28. Então, se você ler a partir do versículo 28 do capítulo 2 de Joel, você vai ver essa profecia. Agora, preste atenção. Para ganhar tempo, nós não vamos ler Joel. Mas anote aí. Quando você lê o livro do profeta Joel, ele não cita essa frase nos últimos dias. Ele não cita. E aqui eu preciso abrir um parênteses para colocar um princípio da interpretação da profecia.
A profecia, não todas, mas muitas profecias, elas têm um cumprimento parcial e um cumprimento final. Isso é comum no livro do profeta Daniel. Muitas profecias ali, elas têm um cumprimento parcial e depois um cumprimento final. Esta profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, ela tem um cumprimento parcial, ocorreu lá no Pentecostes, Atos 2. E ela vai ter o cumprimento final. Por isso que Pedro ratifica essa profecia e insere essa frase. Últimos dias. Talvez você não esteja convencido, então vamos continuar a leitura. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor, e profetizarão. Agora veja, mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia, nos últimos dias, dia, veja a conexão, dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixe-me colocar o argumento aqui com mais precisão. Essa frase, dia do Senhor, irmãos, você começa a estudá-la a partir do capítulo 2 do profeta Isaías. Então você sobe por Isaías, Amós, Abacuque, você vai, Joel, me perdoe, você vai Malaquias, você vai chegar aqui em Atos, aí depois você vai para Tessalonicenses, Apocalipse capítulo 6, onde você vai vendo essa profecia, ou o quadro que forma essa profecia. Agora escute essa frase, dia do Senhor. Todas as vezes que você encontrar essa frase na Bíblia, você vai ver que fala de um dia distinto de todos. É um dia de angústia, é um dia de trevas. Esse dia, ele é melhor compreendido a partir de Apocalipse capítulo 6, versículo 12, e depois Apocalipse capítulo 8 e o capítulo 9, nas 6 primeiras trombetas que vai acontecer. Na primeira trombeta nós temos uma chuva de granizo. Na segunda trombeta nós temos um grande meteorito que cairá sobre a terra. Lembram, irmãos? Aí, na terceira trombeta, nós temos aquele grande absinto que virá sobre as fontes das águas. Na quarta trombeta, nós teremos um grande eclipse que virá sobre toda a terra. Na quinta trombeta, lá no capítulo 9 de Apocalipse, diz que haverá uma crise mundial de tal forma que as pessoas sentirão como que golpeadas de escorpião. As pessoas gritarão pedindo a morte. Na sexta trombeta haverá uma terrível, grande guerra mundial. E na sétima trombeta terá muitas cenas, e a principal delas é a volta de nosso Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Então nós temos aqui a descrição do dia do Senhor. Agora, irmãos, olha o que Pedro disse. Pedro disse, parcialmente essa profecia já se cumpriu lá no Pentecostes. Agora a outra parte se cumprirá nesse tempo, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Haverá um grande e poderoso avivamento sobre a igreja do nosso Senhor Jesus. Porque eu não posso acreditar, irmãos, e creio que você também não, que nós vamos viver só isso, que a igreja é só isso, que a vida da igreja é só isso. No Pentecoste não foi assim. No início da história da igreja, houve esse grande avivamento. Será que no final vai ser isso aqui, irmãos? Quando eu falo isso aqui, eu me refiro, não é aqui, tudo que nós temos vivido em todos os lugares, como igreja do Senhor. Será que é só isso, irmãos? Não há nada mais para o povo de Deus? Será que agora é viver nas nossas reuniões, dia após dia? Será que é só isso? Não haverá nada de extraordinário, nada glorioso? Meus irmãos, não pense nisto. Haverá algo muito maior. Só se você não quiser ver. Lembra daquele texto que está em Romanos 16, 20, quando diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés? Tome aquele texto de Apocalipse capítulo 8, quando diz que os santos vão orar, e a oração dos santos será misturada com a intercessão do nosso Senhor, e quando essa intercessão tocar o trono de Deus, as trombetas começarão a tocar. Que igreja é essa, irmãos?
Se tivéssemos tempo, poderíamos estudar a partir do livro de Apocalipse, como que o Espírito Santo vai nos mostrar o povo de Deus neste livro, irmãos. Não é uma coisa pequena não, irmãos. É uma coisa grandiosa. É como aquelas 4 dimensões da igreja que nós encontramos em Efésios capítulo 3. Altura, largura, comprimento, profundidade. É isso que está registrado ali, acerca daquilo que é a igreja. E Satanás tem procurado minimizá-la diante de nós, mostrando que a igreja é sinônimo de divisão, a igreja é sinônimo de fracassos, a igreja é sinônimo de esfriamento, a igreja é sinônimo de falta de oração, uma igreja que não deseja a evangelização, que perdeu a compaixão. Isso não é verdade. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a expressão de Cristo na terra, a igreja é a casa de Deus, é o templo do Espírito, é a família de Deus, é o grande soldado de Efésios capítulo 6, é a noiva de Cristo, é o corpo onde Cristo é o cabeça. Essa é a igreja. Nós não podemos pensar isso apenas de maneira doutrinária, nós temos que ver isso de maneira real. Então haverá um grande avivamento sim, irmãos. Então voltemos aqui para o livro de Atos. Você se lembra que antes do Pentecostes, nosso Senhor apareceu 10 vezes para os seus discípulos, desde Maria Madalena, até quando ele apareceu para aqueles quase 500. Nosso Senhor foi aparecendo paulatinamente. Em cada aparição, irmãos, é como se ele construísse o terreno no qual aquele grande acontecimento de Atos 2 pudesse um dia se manifestar. Ele foi conquistando, ele foi trazendo todos de volta. E quando houve aquele grande avivamento, nós vamos ver que havia 2 pilares. O avivamento na igreja de Jerusalém teve 2 pilares. Esses 2 pilares é imprescindível para este avivamento que vai acontecer. Porque foi algo que a igreja perdeu ao longo dos anos. Lembre-se que Jesus ele deu 2 promessas para os seus discípulos. Uma está em João capítulo 14, versículos 16 e 17, e a outra em Lucas capítulo 24 e o versículo 49. Então, vamos ver primeiro João capítulo 14 e os versículos 16 e 17. Nosso Senhor diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece e nem pode receber, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então aqui nós temos uma promessa do Filho, o Espírito de vida. E agora, Lucas capítulo 24 e o versículo 49. Lucas 24, 49. Nosso Senhor diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas permaneceis na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder do alto. Está vendo aqui? Então, nosso Senhor primeiro dá uma promessa, espírito de vida, e depois uma outra promessa, espírito de poder. Vida e poder. Estes são os 2 pilares, ou foram os 2 pilares do avivamento da igreja de Jerusalém. A vida tinha o propósito de guiar, de ordenar, de sustentar todas as coisas. Tudo na igreja primitiva derivava da vida. Mas também havia o poder. Todas as vezes que você lê a frase cheios do Espírito, sempre essa frase dava a conotação de capacitação para o serviço. Lindo isso, irmãos. Vida e poder. Vamos buscar os textos que nos ajudarão a entender esses 2 pilares do avivamento da igreja em Jerusalém. Primeiro, antes do Espírito Santo ser derramado como poder, ele foi derramado como vida. Sério, irmãos. Ouve isso. É porque geralmente nós deixamos essas coisas se perder na nossa leitura. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19 até o 23. Diz assim: trancadas as portas,
onde estavam os discípulos com medo dos judeus, pôs-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E depois o que ele fez? O Senhor Jesus, ele exorta eles. Você vai ver algo muito lindo. Ele dá uma exortação para eles. Aí, observe aí na sua leitura, que ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Você já viu isso aí? Ele soprou. Eu quero que você sublinhe a palavra soprou. Essa palavra não pode ser, irmãos, colocada de lado. Por vários motivos. Porque se você estudar com muito cuidado, você vai ver que essa palavra só ocorre uma única vez em todo o Novo Testamento. Preste bastante atenção nessa palavra. Essa palavra ocorre uma única vez. Versículo 22. Aí diz assim: e tendo dito isto, soprou. Está vendo aí? Sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Estão vendo aí, irmãos? Evangelho de João, capítulo 20, e o versículo 22, soprou sobre eles o Espírito Santo. Volto a dizer, essa palavra só ocorre uma única vez em todo o Novo Testamento. Por si só, nós não teríamos condições de falar nada sobre essa palavra. Mas vamos usar as ferramentas que temos. Irmãos, no terceiro século antes de Cristo, aproximadamente no ano 325, foi feita uma versão do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta. 70 anciãos judeus, rabinos, se reuniram para fazer uma versão do antigo hebraico para o grego, porque o grego era como que a língua oficial do império. E aí foi feita essa versão do antigo hebraico para o grego. E quando você busca lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, é a mesma palavra que você encontra aqui em João 20, 22. Então o que significa essa palavra? A tradução é simples: sopro de vida. Então, irmãos, se é pouco para você, então deixa eu te explicar. Sabe quem foi que soprou sobre eles o Espírito Santo? O Senhor ressurreto, o autor da vida. Aquele que sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso quer dizer, quando ele disse, haja luz, houve luz em todo o universo. Então, quando ele soprou o Espírito de vida sobre aqueles discípulos. Ninguém pode contestar isso. Você pode abrilhantar do jeito que você quiser, mas a verdade é esta. Ele soprou ali o Espírito de vida sobre eles. Foi esse Espírito de vida que os tirou daquela prisão, trancada às portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Os milagres que eles viram, os ensinos que eles ouviram. O que tudo isso produziu depois da morte do Senhor? Uma congregação de covardes. Mas o Espírito Santo foi soprado ali. Arrancou eles daquele lugar. Aí você entra no livro de Atos. O que você encontra no livro de Atos? Uma comunidade de cristãos orando. Atos 1,14. Diz que eles estavam, olha a palavra que é colocada lá, eles estavam perseverando em oração. Nosso Senhor, durante 40 dias, Ele deu incontestáveis provas da sua ressurreição e do seu trabalho ali entre os seus discípulos. E o que aconteceu, irmãos? Em Atos 1, versículo 8, Jesus disse assim, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí o que você encontra no capítulo 2, versículo 1 de Atos? Que no dia de Pentecoste, o que houve, irmãos? Houve um vento impetuoso, que ele veio do trono de Deus e entrou naquele cenáculo, encheu aquele cenáculo de poder. Então nós vemos ali o Espírito Santo sendo derramado como espírito de poder, vida e poder. Irmãos, isso nos perscruta. Isso, irmãos,
nos faz ver o quanto existe de suor, o quanto que existe de carne, o quanto que existe da nossa força, porque nós temos perdido esta vida, nós temos perdido esse poder. Por que que a igreja tem vivido essa apostasia, irmãos? Porque esses fundamentos não existem mais. E nós não podemos apenas ficar lendo história, porque se nós lemos a história e não permitir que Deus fale ao nosso coração, a história não nos leva a nada. Você precisa olhar para tudo isso e crer que o Senhor deseja colocar esses fundamentos de volta na sua casa. Vida e poder. Uma vida que governa todas as coisas. Uma vida que vai à frente de todas as coisas. E um poder que nos habilite a cumprir o nosso chamamento, a cumprir a nossa vocação, a expressar a nossa identidade na terra. Porque os dias que virão são dias sombrios. E uma igreja que não estiver governada por essa vida, uma igreja que não tiver a expressão deste poder, ela está fadada a mergulhar nas mais profundas trevas da apostasia. A igreja de Atos, perseguida. A igreja de Atos, com todas as limitações do seu tempo, ela pôde ser uma grande testemunha de Deus na terra. É isso que Deus anela encontrar em nós, irmãos. Para que todos os artifícios, para que toda a força humana, que é um verdadeiro entulho, seja tirado para fora. E que nós venhamos, irmãos, buscar e trazer de volta a presença de Deus como realidade viva no meio do seu povo. Entende, irmãos? Para que nossa cerviz seja quebrada. Para que nós venhamos verdadeiramente expressar os céus na terra. Para que nós sejamos uma resposta de Deus para este mundo que está perdido. Porque a igreja, como ela está hoje, ela tem perdido o seu testemunho, o brilho do seu testemunho na terra. E nós podemos estar acomodados, irmãos, com boas reuniões, com boas pregações, mas nos perdendo o nosso verdadeiro chamamento. Porque vivemos uma geração de cristãos acomodados. Cristãos que não amam o Senhor verdadeiramente. Eles amam o que fazem para o Senhor, mas eles não amam o Senhor. Como a igreja de Éfeso. Como a igreja de Éfeso. O Senhor louva esta igreja. Conheça as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Não suporta os maus. Sofreste arduamente por causa do meu nome, não te esmorecestes. Mas tenho, porém, contra ti, abandonastes o teu primeiro amor. Irmãos, qual é o nosso primeiro amor? É o Senhor. Nós podemos fazer tudo para o Senhor e não ter o Senhor. Nós podemos perder Deus fazendo a obra de Deus. Irmãos, nós temos que tirar, sabe aquela carroça velha de Uzá e Aiô? Lá de 2 Crônicas, capítulo 13, 2 Samuel, capítulo 6. Estude 2 Samuel 6 e 2 Crônicas 13. Lembra quando a arca, o que significava a arca, irmãos? A arca fala da centralidade de Cristo e do testemunho da presença de Deus sobre o seu povo, entre o seu povo. Lembra disso, irmãos? Êxodo 25. Mas um dia, o povo de Israel, a nação de Israel, entra numa guerra contra os filisteus. Era um tempo de profundo declínio, de apostasia espiritual. Eli era o sumo sacerdote, um homem sem visão espiritual, sem sensibilidade espiritual, sem conexão com os céus. Israel estava numa terrível apostasia. Seus filhos eram profanos, perversos. E eles estão numa batalha contra os filisteus, estão perdendo a batalha, eles paralisam. Voltam, vão lá no tabernáculo, pegam a arca. Lembra, irmãos, Êxodo 25, quando Deus mandou construir o tabernáculo, qual foi a primeira coisa, o primeiro item que ele edificou? A arca. Por quê? Porque ela aponta para a supremacia de Deus e a centralidade de Cristo no meio do seu povo. A arca. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando o povo de Israel colocou a arca naquela batalha, diz que houve um alvoroço tão grande, irmãos. Houve um aviltamento e não um avivamento. E esse é o grande perigo, irmãos. É dos aviltamentos e não do avivamento. É das euforias
e não do trabalho profundo do Espírito Santo entre nós. Mas eles perderam a batalha, mas não só isso, irmãos. A arca foi tomada. Quando a notícia chegou em Israel, aquele sacerdote, Eli, recebeu a notícia, ele caiu, quebrou o pescoço, morreu. Seus filhos morreram, a arca foi tomada, Israel perdeu a batalha. Isso foi lá em Ebenezer. E é lindo isso aqui, irmãos, foi lá em Ebenezer. Porque quando Deus também restaura todas as coisas, também foi lá em Ebenezer, onde Samuel edificou um altar e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então lá em Ebenezer, tudo se tornou um caos. E aí o que aconteceu, irmãos? A arca foi levada do território dos filisteus por mais de 60 anos. A arca ficou fora do seu lugar em Jerusalém. Saul governou 40 anos e nunca se importou com a arca. Depois de quase 20 anos que Davi era rei, aí ele manda trazer a arca, a presença de Deus. A presença de Deus é tudo que nós devemos buscar, irmãos. E o que é a presença de Deus, irmãos? Entende? A questão é tão grave que nós temos perdido a presença de Deus e não estamos inquietos com a sua ausência. Como disse o irmão Tozer, se Deus retirasse o seu Espírito Santo da terra, as comunidades cristãs seguiriam e jamais sentiriam falta dele. Porque nós temos programas, nós temos homens com habilidade para pregar, nós temos os nossos cânticos, nós temos irmãos que tocam, temos uma igreja que canta, nós temos tudo tão organizado, por que necessitaríamos do Espírito Santo? Disse isso o irmão Tozer, a igreja jamais se incomodaria se Deus retirasse o Espírito Santo da terra. Porque ela não se preocupa com a sua presença. A presença de Deus não traz para nós somente uma profunda alegria, mas um reverente temor. E quantas vezes nós entramos na reunião e saímos da reunião e não sentimos o temor da sua presença. E o mais extraordinário, não nos inquietamos com isso. E mais, irmãos, você vê aqui que quando Davi vai trazer a arca, que é o testemunho da presença de Deus, ele faz a mesma coisa que os filisteus fizeram. Os filisteus, quando foram levar a arca, fizeram um carro. E Davi também faz um carro e traz. Isso, irmãos, é que está errado. Nós não podemos achar que este avivamento será algo que nós vamos produzir. É Deus que vai fazer esse avivamento. O que ele busca é o terreno. Ele busca as pessoas certas. Quem, na verdade, está inquieto por isso? Será que nós, como Assembleia, chegamos à real consciência que nós necessitamos de um profundo avivamento, de um profundo trabalho de Deus na nossa vida? Ou a festa está boa demais? O que temos está sobrando. Estamos tão contentes com o que temos recebido. Graças a Deus pelo que temos recebido. Mas será que é isso mesmo? Será que é essa a medida de Deus? A medida recalcada, sacudida e transbordante? É essa que nós estamos vivendo? Será, irmãos? Onde você não vê vida, você não vê poder. Onde estamos tão acomodados. Não somos inflamados na oração. Ou pela oração. Você lembra de Moisés, quando Israel estava vivendo um momento tão delicado ali no Monte Sinai? Eles haviam erigido um bezerro de ouro, estavam adorando aquele bezerro como se estivesse adorando a Deus, era uma blasfêmia o que eles estavam fazendo. Arão havia deixado o povo à solta, aí houve uma mortandade terrível, cadáveres esparramados por todos os lugares. Imagina, irmãos, centenas de famílias estavam chorando os seus mortos. Um momento terrível. Aí diz que Moisés sai no meio do povo. Moisés sai e vai lá fora onde ele tinha um tabernáculo. E ele vai e entra naquele tabernáculo. Ele não intercede pelas famílias que estavam enlutadas. Ele não intercede por nada disso. Ele intercede lá no capítulo 33. Se você olhar os versículos 13, 15 e 18, ele coloca 3 assuntos. Primeiro, mostra-me teu caminho. Não era um caminho para frente, era um caminho para o alto. Segundo, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E terceiro, mostra-me tua glória. Agora, olha esse segundo, irmãos. Se a tua presença não for conosco. O que quer dizer, irmãos? Deus estava dando para ele
o que nós esperamos hoje. O que era Canaã para Moisés é a eternidade para nós. Escute isto. O que representava Canaã para Moisés naqueles dias é o que representa a realidade daquilo que chamamos Nova Jerusalém. A eternidade com Deus. Então imagina um cristão, vamos traduzir a oração de Moisés para os nossos dias. Então Deus fala assim para você: meu filho, você vai entrar no reino, você vai estar lá no reino, mas você não terá a minha presença. Você estaria satisfeito? Moisés não estava. Deus havia dito para ele: eu vou enviar o meu anjo, ele vai destruir todas as nações cananéias. Imagine Deus dizer para você: eu vou destruir todos os seus inimigos, o mundo, a carne e o diabo, que tanto te atormenta, e você vai entrar no reino. Você estaria satisfeito, irmão? Veja aqui Moisés, ele disse: a tua presença não for conosco, nós não iremos. Sabe o que significava isso? Sabe o que significava não ir? Era morrer no deserto. Ele estava dizendo: eu prefiro morrer do que possuir Canaã e não ter a tua presença. Entende, irmãos? Você consegue entender o que é a presença de Deus? Porque se nós temos o coração como o de Moisés, nós jamais arriscaríamos reunir se não for por causa da presença de Deus. Mas nós temos perdido essa presença, irmãos, e não estamos incomodados. Não estamos incomodados. E às vezes cantamos porque cantamos, e às vezes nem sabemos o que cantamos. Às vezes nem temos noção do que cantamos. Irmãos, nós necessitamos que o Espírito Santo volte e visite a sua vinha. Nós precisamos urgentemente que esse espírito de vida, esse espírito de poder, esses fundamentos sejam colocados novamente, irmãos. Porque nós estamos tão perdidos quanto a vida e tão perdidos quanto o poder, fazendo tudo no braço. E a Bíblia fala: não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Essa é a grande e urgente necessidade da igreja. É que esse avivamento venha, irmãos, tirar todo o entulho, que essas carroças velhas que nós temos colocado, tentado trazer a presença de Deus, tudo isso seja tirado do nosso meio, que seja pelos meios de Deus, pelos caminhos de Deus, pela vontade de Deus. Não é um avivamento que nós mesmos podemos fabricar, produzir, mas que nós sejamos o terreno onde o Senhor deseja derramar do seu Espírito. Esse Espírito que Ele já nos deu. Compreende? Nós já temos, mas o que temos feito com ele? Ou entristecido, magoado, deixado ele de lado? É o que a igreja atual tem feito, irmãos. Por isso que ela está em uma terrível apostasia. A nossa arrogância, o nosso orgulho, como Laodiceia, que o Senhor está de fora batendo. Nosso persistente Senhor está lá batendo na porta da casa que é dele, porque o seu direito tem sido negado, porque o seu direito tem sido negado, por causa da nossa soberba, por causa do nosso orgulho, o evangelho, a nossa maneira, não é o evangelho de Deus, é o evangelho à nossa maneira, é porque fazemos as coisas do jeito que queremos, e não de acordo com a vontade do Senhor. É urgente que o Senhor venha quebrar nossa cerviz, para que nós venhamos render. Não é só cantar, nos rendemos a Ti, é render, é cantar rendido, não é cantar, nos rendemos, porque muita gente fala assim: nos prostramos, enquanto a gente está com a cerviz dura. É prostrar, cantando, é uma coisa que nós não fazemos. Geralmente a gente canta: ó Senhor, nos prostramos aos Teus pés, mas não prostra. Eu não sei como que funciona isso, não sei o que significa isso, irmãos, nem o Senhor. Mas nós somos uma igreja tão enrijecida, inflexível, que nós somos capazes de falar uma coisa para Deus que nós não fazemos. Como essa é uma frase comum nas orações e nas canções, né? Nos prostramos aos teus pés. E se você apertar a pessoa, não sabe qual foi a última vez que ela ajoelhou diante de Deus. Percebe, irmãos? Que tristeza tem sido o cristianismo nesse tempo. Isso é apostasia, irmãos. Nós precisamos ser honestos.
nós precisamos ser verdadeiros para admitir que nós estamos vivendo uma atmosfera de trevas que tem cobrido toda essa terra. Cobre toda essa terra, essa apostasia. E nós estamos debaixo de tudo isso. E é hora de nós reconhecer a necessidade e nos voltarmos com toda seriedade, com todo o nosso coração ao Senhor. E fazer essa oração de Abacuque ser verdade, ser realidade. Eu tenho meditado muito na história dos morávios. E duas coisas que eles praticavam, que eu tenho procurado exortar os irmãos. Uma delas é que eles nunca mudavam o assunto que eles estavam estudando enquanto eles não orassem diante do Senhor até que aquilo se tornasse realidade no meio deles. Eu acho que da última vez que eu estive aqui eu falei com você sobre isso. Sempre que eles estudavam um assunto, eles não mudavam o tema. Eles ficavam naquele assunto até que todo aquele assunto fosse realidade no meio deles. E sabe o que me incomoda, irmãos? É quantos assuntos nós temos estudado durante o ano e nenhum deles tem se tornado realidade entre nós. E nós não temos nem vergonha de chegar diante de Deus e falar: Senhor, nós somos hipócritas mesmo. Nós não queremos viver o que pregamos. Nós não queremos ser uma carta que é lida sobre a tua história, sobre a tua vida, sobre o teu testemunho. O que o mundo tem lido de Cristo na nossa vida como igreja? Entende, irmãos? Então o que é mais fácil? Jogar tudo para debaixo do tapete e virar a página. Não é isso, irmãos. Nós precisamos ter humildade. Dizer: Senhor, nós não somos capazes de viver essa verdade. Socorre-nos. Ajuda-nos. Que a tua palavra se torne vida em nossa vida. Este era um princípio muito importante. O outro princípio era que eles oravam a Deus sobre um assunto, mas na verdade eles oravam para que eles fossem a resposta sobre aquilo que eles oravam. Quando eles estavam rogando a Deus que alguma parte ou algum lugar houvesse a pregação do Evangelho, eles mesmos se colocavam diante de Deus para que Deus os enviasse. Eles não dizem assim: Senhor, evangeliza os mendigos dessa cidade. Quando eles oravam sobre isso, eles se colocavam para que Deus usasse eles. Então, eles eram uma resposta às orações que eles faziam. Eles não colocavam a responsabilidade sobre Deus, eles colocavam a responsabilidade sobre eles. Porque é fácil, né, irmãos? A gente fala: Senhor, salva os jovens dessa cidade. Aí dá as costas. Não é verdade? A gente está orando para Deus salvar os jovens aqui dessa cidade já há 10 anos. Né? Mas nós nunca fomos lá pregar para os jovens. Entende? Ah, Senhor, salva as prostitutas. Irmãos, eu acho isso muito fácil. Se isso aí é sinal de espiritualidade, estou dentro. Porque é muito fácil ser cristão assim, irmãos. Cristãos virtuais. Você ora e joga a responsabilidade diante de Deus. Mas você não é capaz de atravessar a rua e pregar para uma prostituta, para um viciado em drogas. Entende? Então nós temos que abrir os olhos. Este colírio do céu, só Ele pode abrir os nossos olhos e a gente pôr a mão na cabeça e falar: Deus, o que eu estou fazendo com a vida cristã? O que eu estou fazendo com o Espírito que o Senhor fez habitar em mim eternamente? Eu tenho magoado. Olha a minha casa, Senhor. Avivamento não é na reunião da igreja, ele começa lá no nosso casamento. Lá no nosso casamento. A gente vai apressar a vida do Senhor é a partir das nossas casas, a partir dos nossos casamentos. Então, quando você pensar no avivamento, não pense no avivamento tendo como princípio a reunião da igreja. A reunião da igreja vai ser o reflexo do avivamento, porque ele será pessoal, ele será conjugal e ele será congregacional. Entende, irmãos? Aí nós estamos falando a linguagem do Espírito para esta hora que estamos vivendo. Vida e poder. Então, quando você vai vendo o livro de Atos, você vai subindo ali até o capítulo 7. Tantas histórias lindas, irmãos. Aqueles que um dia eram covardes, que estavam lá trancados, com medo dos judeus, aí você vai encontrar eles com ousadia. Outra coisa, irmãos. Talvez, para encerrar e não cansar muitos irmãos, eu quero colocar 2 pontos. E vou terminar aqui. Atos capítulo 1, versículo 8. Na última parte, quando diz assim: e sereis minhas testemunhas. Está vendo?
E depois, por favor, aqui no capítulo 4, Atos capítulo 4, versículo 13 diz assim, Atos 4, 13. Então, vendo a intrepidez de Pedro e João, somente isto, pegando essas frases, porque se você estudar o livro de Atos, você vai se deparar com algumas ocorrências dessas palavras, testemunhas ou testemunho, tanto faz, intrepidez ou ousadia. A primeira, você vai ver que os cristãos, eles se tornaram testemunhas. Você vai encontrar algumas explicações para essa palavra, mas a explicação mais próxima do texto original é produtores de provas. O que quer dizer que aquela igreja se tornou uma prova convincente, evidente, de que Jesus Cristo havia ressuscitado. A igreja era a prova da ressurreição. A igreja era a prova que Jesus vivia. Ele estava vivo e reinando no seu trono. Era a igreja. Quer dizer, a igreja era a mensagem. Irmãos, eu vou repetir essa frase. A igreja primitiva era a mensagem. Ela não tinha só uma mensagem. Ela era a mensagem. Entende? E por que ela era a mensagem? Porque ela era uma testemunha. Ela era aquela que viu, ouviu. Ela era aquela que tocou e foi tocada. Ela foi aquela que experimentou. Ela tinha experiência com o fato da ressurreição, ou com o ressuscitado, ou com o Cristo ressurreto. Esse testemunho, irmãos, esse avivamento que o Senhor trará nesse tempo, vai evidenciar isso. Testemunho. O testemunho de Cristo na igreja. Um testemunho da sua pessoa, um testemunho da sua obra, da sua vida, do poder do Espírito. Testemunhas. É isso que nós temos que ser. Testemunhas que evidenciam que Cristo morreu, que Ele ressuscitou e que Ele voltará. Entende, irmãos? Porque essa tem que ser a nossa mensagem. Nós temos que pregar essa mensagem com testemunho. Mas não apenas isso. Veja, aqui no capítulo 4, tanto no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 do livro de Atos, você vai ver a ousadia, a intrepidez, a coragem, a liberdade destemida que esses apóstolos passam a ter. Pedro, no início, era aquele que negou o Senhor diante de uma serva. Os discípulos estavam com medo, trancados no cenáculo, com medo dos judeus. Eles não foram capazes de testemunhar o que viram, o que ouviram, porque estavam com medo. Mas veio aquele espírito de vida e tirou eles daquele lugar. Aí agora, o que você vai ver no capítulo 2? Quando aqueles homens levantaram apontando o dedo, ironizando o que estava acontecendo com a igreja, Pedro se levantou e disse: o que vocês estão vendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias, aí vem essa profecia que nós acabamos de ler, ousadia, coragem. Irmãos, e ele vai pregar uma mensagem no capítulo 2, ele vai colocar 7 temas acerca da pessoa e da obra do Senhor. E diz que quando ele termina de pregar, o versículo 37 do capítulo 2, diz que as pessoas sentiram como que perfuradas pela palavra de Pedro. Meus irmãos, é isso que o Senhor busca entre nós, e é o que Ele vai fazer entre nós. Restaurar o verdadeiro sentido do ministério da palavra. Compreende, irmãos? Restaurar o verdadeiro sentido do ministério da palavra. Tem um termo que nós encontramos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, o versículo 4, está assim, eu vou ler como está na minha versão, porque ela se aproxima mais do texto original. Está assim: nós nos dedicaremos assiduamente à oração e ao ministério da palavra. É o mesmo termo que vocês vão ver aqui no capítulo 2. Vamos voltar aqui em Atos capítulo 2. Está assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esta palavra perseveravam é aquela que eu li. Me perdoe, 42, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos,
Estão vendo aí? Agora, essa frase, perseveravam, é essa mesma frase que se encontra no versículo 4 de Atos 6. Dedicaremos assiduamente. Irmãos, deixe-me colocar isso com cuidado. Vou colocar, já concluindo, porque eu sei que o nosso tempo já está bem avançado. Essa palavra doutrina dos apóstolos, essa frase doutrina, mas essa palavra doutrina, ela é muito importante. Irmãos, quando você lê Mateus capítulo 7, Jesus está concluindo o Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, ele começa no capítulo 5 e vai até o 7. Então, se você vier aqui em Mateus capítulo 7, por favor, o versículo 28 está assim: quando Jesus terminou essas palavras, as pessoas, eu vou ler como está na minha versão, recolhiam-se atônitas. Essa palavra maravilhadas ou maravilhavam-se, esquece, ela não existe, irmãos. Isso foi uma infeliz tradução do termo no original. Por quê? Porque a leitura que você tem é positiva, né? Então, quando Jesus terminou de pregar o Sermão do Monte, qual que é a ideia que você tem? Que todo mundo se levantou igual a torcida de futebol, né? Oh! Esquece, irmãos. Tem nada disso. Sabe como que é traduzida essa palavra mesmo no texto original? É arrancar com uma pancada. Sério? Então, na hora que eles foram traduzir, não traduziram como estava. Arrancar com uma pancada. Sabe quando tem uma coisa emperrada ali, você põe uma cunha e manda um martelo com força, ela sai? É isso aí. Então, a tradução mais próxima do original é que está aqui: recolhiam-se atônitas. Quando Jesus pregava, as pessoas ficavam desconcertadas. Elas ficavam sem reação. Lembram uma certa feita que o sumo sacerdote, os principais do templo, mandaram prender Jesus, e os soldados chegaram lá, viram ele, ficaram de boca aberta, depois voltaram, e os principais perguntaram: vocês não prenderam ele? Ele disse: nunca ouvimos alguém falar como aquele homem. Por isso que não dá para assistir filmes sobre Jesus. Não dá, irmãos. Ninguém consegue chegar perto dele. Se você conhece a palavra de Deus, você fica vendo ali, não dá. Aquele Jesus popstar, aquele Jesus, nada. Irmãos, ele tinha um olhar penetrante, ele tinha um falar penetrante. Ele falava, as pessoas ficavam sem reação. Aqui está, as pessoas recolhiam-se atônitas da sua doutrina. Estão vendo, irmãos? É isso que precisa ser resgatado no nosso tempo. O verdadeiro sentido daquilo que é o ministério da palavra. Como aqueles trombeteiros, eu creio que eu já falei com vocês aqui, se não foi aqui, foi em Maringá. Aqueles dois trombeteiros lá de Números capítulo 9 e capítulo 10. Lembra? Números capítulo 9 diz que a nuvem se movia. E à medida que a nuvem se movia, a nação de Israel se movia. Então era o movimento da nuvem que conduzia o povo. Números capítulo 9. Aí no capítulo 10 diz que Deus manda fazer 2 trombetas de prata. Ministério profético de profeta, ministério de mestre. Ministério da palavra, profetas e mestres. Então como que acontecia? Quando o povo de Israel sabia que era hora de mover o acampamento, eles passaram por 42 estações. E como que eles sabiam que deveria sair de uma estação para outra? Quando os trombeteiros tocavam as trombetas, aí o povo saía. Então qual que era o principal papel dos trombeteiros? Olhar para a nuvem. É esse o ministério da palavra dos nossos dias. Irmãos, para esse avivamento é necessário que Deus levante homens que tenham uma conexão com o alto. Como está lá em 1 Coríntios 14, 8, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Nós necessitamos, irmãos, desses trombeteiros desta hora. Que Deus restaure o ministério da palavra, porque nós precisamos, irmãos, saber até quando nós vamos ficar aqui. Até quando, irmãos, e como será a nossa caminhada? Nós não podemos continuar como está. Por isso que é necessário, irmãos, que homens de Deus se levantem com autoridade nesse tempo. Que Deus restaure o verdadeiro sentido, a unção do ministério da palavra. Que isso seja no coração dos jovens, dos velhos, das mulheres, dos homens, para que a igreja acorde, irmãos. Porque nós não podemos continuar vivendo
de maneira tão acomodada nesse ambiente de apostasia. Nós não podemos, irmãos, porque isso será algo tão terrível para o povo de Deus nesta hora. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Que essa oração de Abacuque se torne real para nós. Que nós sejamos uma resposta para esta oração. Quando nós oramos, aviva, Senhor, a tua obra, nós sejamos a resposta dessa oração. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor continue falando com a sua igreja aqui em Londrina. Que Deus os abençoe. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, nós confiamos que a tua palavra não voltará vazia, que ela cumprirá o teu propósito. Por isso te pedimos, querido Espírito Santo, venha perfurar os nossos corações. Que tu possa, Senhor, através daquilo que tens derramado na tua palavra a nós, mostrar, Senhor, a profundidade da apostasia do nosso coração, a nossa frieza, a nossa indiferença, a nossa dura cerviz, a nossa falta de quebrantamento, o quanto temos distanciado do verdadeiro chamamento e do teu eterno propósito. Socorre-nos, Senhor. Ajuda-nos nesta hora. Te pedimos no grande e poderoso nome de Jesus. Que tu possas vir sobre esta palavra, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Que o teu grandioso trabalhar, o teu trabalho eficaz, possa ocorrer em cada um de nós nesta hora. Te pedimos em nome de Jesus. Opera maravilhas em nós, Senhor. Restaura esses dois grandiosos fundamentos, esse espírito de vida, esse espírito de poder. Restaura, Senhor, essa grandiosa obra do teu Espírito Santo, essa vida e esse poder no meio do teu povo, Senhor. Oh, Senhor, que nós sejamos essas testemunhas eficazes da obra e da pessoa do Senhor. Que nós sejamos a grande mensagem do Senhor para este mundo, oh Deus. Dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez na tua palavra. Restaura, Senhor, o ministério da tua palavra, nas tuas assembleias por este país, Senhor. Nós rogamos a ti agora, Deus, que hajam dádivas do Senhor sendo levantados em cada uma das assembleias que o Senhor tem nesse tempo, neste país. Te pedimos, Senhor, dá-nos uma conexão com os céus, para que sejamos estes trombeteiros, ó Deus, que possamos avisar ao teu povo o momento de soltar as amarras deste mundo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, aviva a tua casa, visita a tua vinha, visita o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.